Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um Conversando com Kardec. Vamos iniciar então com a nossa prece. Vou pedir para que todos elevem o pensamento. Pedimos à espiritualidade amiga que abençoe a todos nós neste momento, que estamos distantes fisicamente, mas unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é estudar o Livro dos Espíritos, que é entender cada vez melhor as questões da nossa vida na prática. Fortaleça no Senhor e nosso propósito, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos encerrar o assunto Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre os atributos da divindade e sobre o panteísmo. E aí, antes da gente começar, eu gostaria de explicar para vocês que... Explicar não, né? Dizer que se vocês tiverem quaisquer dúvidas ao longo da apresentação, vocês podem usar o chat aqui do grupo, né, do aplicativo Zoom, para deixar suas dúvidas, e aí assim que a gente acabar a exposição, a gente já vai ali, olha as perguntas, porque não sei se vocês estão um pouco tímidos e não querem falar muito, então, de repente, seria uma outra opção deixar a pergunta por escrito. Mas continua mantendo ali que vocês podem perguntar, né? A gente abre os microfones ao final para vocês perguntarem também. Então, hoje, nós vamos falar sobre os atributos da divindade e panteísmo. E aí nós vamos para a questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos nos dizem que não. Falta-lhe para isso um sentido. Então, o homem ainda não possui o sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Nós temos, antigamente considerávamos 5 sentidos, hoje alguns já consideram 6, então ainda falta um sentido ainda para que a gente compreenda essa natureza íntima. Depois, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, ele já entendendo que ainda não temos essa condição, será que um dia nós vamos conseguir entender? E os espíritos nos respondem ali, que está entre aspas, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E aí, logo abaixo, tem a explicação de Kardec. Então, todas as vezes que vocês virem lá no Livro dos Espíritos, entre aspas, é a resposta dos espíritos a Kardec. E o que está fora das aspas é a explicação que o Kardec dá para que fique melhor o nosso entendimento. Então, nessa questão 11 ainda, Kardec nos auxilia nos explicando que o homem só compreenderá o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, que significa que é quando nos tornarmos perfeitos, mais evoluídos, quando nos aproximarmos de Deus, a gente poderá vê-lo e compreendê-lo. Kardec explica a resposta dos espíritos a essa questão e nos esclarece que os homens ainda possuem suas faculdades básicas, inferiores, e isso não lhes permite compreender a essência de Deus, ou o que a gente considera como a natureza íntima. E então, quanto mais infantil está a humanidade, mais o homem confunde o Criador com a criatura. À medida que a humanidade vai desenvolvendo o senso moral, o pensamento do homem consegue penetrar no âmago, no mais profundo, o entendimento das coisas, e passa a ter uma ideia mais justa da divindade. E ainda que seja incompleta, ele já percebe Deus com a sua sã razão. Então, quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, espiritualmente falando, né? Quando a gente vai se deixando as questões da carne em segundo plano e tendo as questões espirituais em primeiro, mais a gente vai se aproximando do que
verdadeiramente é Deus e se aproximando dele. Na sequência, a questão 12, Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então, os espíritos nos dizem que de algumas sim, né? O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Então, o homem vai conhecendo Deus à medida que ele se eleva, que ele vai percebendo Deus pelo seu pensamento, pela sua espiritualidade, que está cada vez mais adiantada. E o Kardec tenta, então, uma definição de Deus. E aí ele diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nós temos a ideia completa dos seus atributos. Então, dizer tudo isso é suficiente para a gente entender os atributos de Deus? Então, o que os espíritos respondem? Eles dizem para Kardec que dizer que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, é a forma que a nossa condição evolutiva atual crê que abrange tudo, que consegue defini-lo. E assim entendemos Deus, pois se uma dessas perfeições faltasse, Deus não seria superior a tudo e não seria, portanto, Deus. E aí, então, Kardec nos auxilia dando essas definições de cada uma dessas perfeições, porque é esse conjunto que faz com que Deus seja Deus, que ele seja o ser superior na natureza. E o primeiro é eterno. Então, quando a gente fala que Deus é eterno, significa dizer que ele não teve começo e ele não terá fim. Pois se ele tivesse um princípio, ele teria saído do nada, ou então haveria outro ser a criá-lo. Então, eterno não teve começo e não terá fim. Não teve alguém que o criou, algo que o criou. Imutável significa que se ele mudasse, né, imutável, na língua portuguesa o i significa negação, mutável de mudar. Então, se ele mudasse, não haveria estabilidade no universo. Se uma hora ele fosse bom, outra hora ele não fosse, isso, então, ele precisa ser imutável para ser Deus. Imaterial, então, significa que a sua natureza não pertence à matéria, ou estaria exposto às transformações que nós, que estamos na matéria, ainda sofremos. Deus também, como Kardec pergunta ali, ele é único. E o que significa? Que se tivéssemos muitos deuses, não haveria unidade na ordem do universo. A gente poderia ter um Deus justo, um Deus bonzinho, né? Então, não é assim que acontece. Nós temos um Deus único. E ele é onipotente também, que tem todo o poder de toda a criação e soberanamente justo e bom. Então, o que é isso? Porque a sabedoria das providências das leis divinas, ela se revela nas pequenas como nas grandes coisas. E essa sabedoria jamais pode ser colocada em prova, pois sempre age com justiça e bondade. Então, aqui a gente entende os atributos da divindade, como Kardec questiona os espíritos, e os espíritos nos trazem, então, essas respostas. E logo na sequência, nós vamos, né, então, as características que a gente já acabou de olhar, e aí nós vamos para o panteísmo, que é começando ali na questão 14. Panteísmo é uma ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um ser individual. Se os espíritos vieram nos orientar dos atributos da divindade, logo não é possível conceber o panteísmo.
Então, nós vamos entender nas próximas 3 questões como é que Kardec tenta questionar os espíritos e o que eles nos respondem. Aí a pergunta 14, ele nos diz: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E aí os espíritos dão 2 respostas. A primeira: se fosse assim, Deus não existiria. Portanto, seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa, efeito e causa. Não pode. E aí uma segunda resposta dos espíritos diz que Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, nessa questão 14, os espíritos explicam que se Deus fosse causa e efeito, ele não poderia ser Deus. Então, Deus existe e não duvidar é essencial. E os espíritos pedem para que Kardec não se perca no labirinto das dúvidas. Eles pedem para Kardec estudar as próprias imperfeições para se libertar delas, no lugar de ficar tentando penetrar nesse íntimo que a gente só vai conseguir penetrar quando a gente de verdade evoluir, quando a gente de verdade viver como espíritos imortais que somos e sabendo que nós estamos aqui na Terra numa passagem, né, numa experiência e que a nossa vida real, né, definitiva, é a nossa vida espiritual. Então, quanto mais a gente se conhece, né, se estuda, quanto mais a gente busca aprender, mais a gente consegue compreender Deus também. Na questão 15, ele diz, a pergunta: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? E os espíritos bem diretos dizem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então aqui eles esclarecem que a gente não precisa levar a sério a doutrina panteísta, lembrando de todos aqueles atributos que nós acreditamos que Deus é. E na última pergunta, ele questiona, é uma pergunta meio grande, mas vamos buscar entender. Pretendem os que professam essa doutrina, está falando aqui do panteísmo, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Os espíritos dizem que o que pode opor é a razão e pede: refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, os espíritos respondem a Kardec a necessidade de se usar a razão. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E devemos manter o cuidado de não confundir o Criador com a criatura. E o que Kardec tenta nos demonstrar é o seguinte: ele diz que a inteligência de Deus se revela em suas obras. Então, a gente consegue perceber tudo que Deus criou e a perfeição de tudo isso, como a de um pintor no seu quadro. Então, quando a gente observa um quadro de Da Vinci, a gente já sabe que é dele, pela obra, mas não é o próprio Da Vinci. E aí ele explica: as obras de Deus não são o próprio Deus.
como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, a gente precisa buscar compreender que, apesar da gente falar que a gente pode sentir Deus em toda a sua criação, Deus criou tudo aquilo. Deus não é tudo aquilo. E para a gente encerrar essa parte, eu trouxe para nós uma música do Alexandre Paredes, que fala de Deus. Porque eu acho que o Kardec, ele é bastante técnico e os espíritos são bem firmes, muito disciplinados. E essa música faz a gente perceber, sentir Deus de uma forma um pouco mais amorosa, muito clara, tanto quanto Kardec e os espíritos nos auxiliam a entender, mas aqui de uma forma mais amorosa. Ele é o Pai de todos nós, uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, que está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso disponibilizar o link ali para vocês no grupo depois. Pessoal, perguntas? Alguém olhou? Grazi, fica à vontade.
Eu queria contribuir só isso mesmo. Eu acho que é interessante para quem está iniciando os estudos agora, quando o Kardec fala sobre a questão de a gente só vai compreender Deus e a gente tem essa preocupação, né, de querer entender isso, eles deixam muito claro no início do Livro dos Espíritos trazendo esse tema já, porque a gente não tem essa capacidade de compreender esse Deus. E aí ele sinaliza porque a gente não tem, porque a gente ainda está muito preso à matéria. E aí, para quem está iniciando os estudos, a gente vai ver mais à frente, e também para quem quiser pesquisar já, a escala dos espíritos, à medida que vamos evoluindo como espíritos, né? A gente vai se desligando da matéria, ficando mais distante. Então, eles dizem que quem tem capacidade de compreender Deus são os espíritos mais puros, os espíritos que já se desligaram da matéria. Quanto mais desligados da matéria, mais próximos do entendimento de Deus. Como nós ainda estamos muito ligados, a gente não tem facilidade nessa compreensão. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui da Joyce. O que podemos dizer de pessoas extremamente bondosas e que dizem não acreditar em Deus, mas demonstram ter grande sabedoria? Alguém quer responder para Joyce? Então, Joyce, obrigada pela pergunta. Muito mais do que a gente dizer que acredita ou não acredita em Deus, é justamente a nossa vivência diária, a demonstração das nossas atitudes, da nossa índole, do nosso caráter, da nossa bondade, da nossa sabedoria, porque a gente consegue perceber Deus justamente uma força maior, como a Grazi explicou, acho que no primeiro dia, né, Grazi? Que é algo muito íntimo. Então, independente de se dizer acreditando ou não em Deus, muito mais vale são as nossas atitudes, a nossa vivência. Na verdade, Joyce, é interessante a gente pensar isso, porque são duas situações. O que a gente entende por crer, né? Que na verdade é uma questão social, qual é a sua religião, em que você acredita, e enfim. E a gente tem uma distância muito grande entre o que a gente acredita e o que a gente vivencia, né? Então, muitas pessoas que a gente tem uma compreensão de religião no sentido do que eu creio, quais são as minhas crenças, o que me molda, mas não é o que eu vivo na minha prática. E aí, por isso, eles são muito claros, os espíritos, bem no início, quando eles falam isso. E eles dizem para Kardec, para que você quer entender aquilo que você não consegue compreender? E é mais fácil você analisar as suas imperfeições. Ou seja, talvez essa pessoa está muito mais avançada já, porque ela analisa as suas imperfeições e se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, muito mais próxima do entendimento de Deus do que qualquer crença que a gente possa ter. Obrigada, Grazi. Mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone ou quer mandar ali no chat, como a Joyce mandou? Meu relógio está errado aqui. Pessoal, nós temos 5 minutinhos ainda para a gente poder fazer alguma pergunta, para a gente poder fazer algum comentário. Se alguém já estudou anteriormente sobre Deus, se tem algum outro entendimento, se tem alguma outra colocação que gostaria de fazer para nós? Então, já que a gente tem um tempinho que ninguém está aproveitando, eu queria dizer que eu queria ter muito visto o Everton aí, que ele está com a câmera escondidinha. Mas esse é mais um dos meus ex-evangelizandos ali com a Joyce. Dá um olá ali, uma hora ele abre a câmera e dá um olá ali. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Estou aqui meio despenteado, meio desbarbeado aqui, porque eu cheguei correndo. Aí eu estava escondido, né? Mas então eu vou aproveitar aqui que abri a câmera e agradecer aí pela oportunidade de participar desse momento. Para mim é bastante rico e poder estar compartilhando novamente com o tio Ayrton, né? Desse momento aí de estudo e de aprendizado é bastante gratificante. Bastante gratificante. Então, agradecer aí e estarei participando de todas as próximas quartas aí. Um prazer conhecer a todos e
e estar aí compartilhando com todos. Prazer é nosso. Sempre contribua, por favor. E ele tá longe, tá, gente? A cidade dele é longe. Fala aí, Everton. É Abelardo Luz, Santa Catarina. Ah, que legal. Ana Agora eu vou desligar a Paula, câmera. tudo bem aí? A Caroline. Graça, você queria falar? Não, eu queria reforçar essa questão, né, que a gente inicia o estudo do Livro dos Espíritos com Deus, exatamente porque é uma ansiedade que a gente tem, né, no sentido de compreensão, e faz parte das nossas buscas existenciais, né, de quem nos criou, de onde viemos, né, e isso perpetua desde a filosofia. Então, o Kardec também inicia o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, que é o livro que a gente está estudando aqui, e ele inicia exatamente para... É como se fosse colocar uma situação de um para-te-quieto na gente, no sentido de, espera, né? Vou responder de uma forma que vocês ainda compreendam, mas que fique bem claro para vocês que vocês não têm compreensão ainda, para que eu possa dizer. É como discutir uma física quântica com uma criança de 7 ou 8 anos de idade. É mais ou menos o entendimento que a gente poderia estar tendo de Deus, né? Nós não temos ainda capacidade de compreensão para isso. Então, ele é, na verdade, uma abertura do Livro dos Espíritos, mas é para a gente compreender que nós não vamos compreender, né? A gente vai, à medida que vai evoluindo, vai compreendendo o restante. Muito obrigada pela contribuição. Caroline, você vai falar alguma coisa? Sim, eu queria só fazer um comentário que eu acho muito interessante, assim, que a gente é acostumado a ver Deus, ou é ensinado, né, muitas vezes, ver Deus como uma forma humana, assim, né, como um homem, um senhor, às vezes. E, na verdade, quando a gente estuda, a gente vê que é muito mais do que isso, né? A gente quer se comparar, de certa forma, então a gente acaba vendo ele dessa forma. Para criança é mais fácil, é mais palpável. Aí a gente, quando vai crescendo, né, vai sendo jovem do tio Ayrton, a gente vai estudando de outra forma, depois a gente vem aqui conversando com Kardec e vai buscando compreender cada vez mais. Obrigada pela contribuição. Essa é a nossa herança no sentido de colocar Deus mais próximo da gente, né? E humanizar Deus, quando na verdade nós deveríamos evoluir da matéria para compreender Deus. Como a gente não consegue fazer isso, o que a gente fez, né? Constantemente na história das religiões? A gente humanizou esse Deus para que ele ficasse mais próximo de nós, ou seja, ele é muito parecido conosco, então nós não temos tanto caminho assim. E na verdade é o inverso. Ele não tem absolutamente nada de humanizado, como se nós fôssemos a última bolacha do pacote, né? E a gente sabe que não é. Fizemos o caminho contrário. Então, agora a nossa busca é por nos melhorarmos, para nos aproximarmos da essência divina. Isso. Então, nós vamos respeitar o horário, 8h01. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, pelas participações, pelas contribuições. E nós iniciaremos, então, o próximo capítulo na semana que vem, com o Eduardo. Que vocês todos tenham uma boa noite. Vamos fazer agora a nossa prece para encerrar. Amigo Jesus, nós somos muito felizes por poder buscar o conhecimento de Deus e principalmente o conhecimento de nós mesmos. Nos fortaleça nesse objetivo para estarmos sempre conectados a Ti e a Deus, hoje e sempre. Que assim seja.